Bom, nessa aula a gente vai ver um pouquinho sobre a timeline, como que ela funciona. Tá? Então a gente já viu que se a gente clica aqui num vídeo e arrasta ele para esse ícone, ele já faz automaticamente uma linha do tempo exatamente na mesma proporção. Aí aqui a gente tem o seguinte, primeiro a gente tem esse olhinho aqui do lado. Ó. Se eu tiro o olho, eu tiro a visualização do meu arquivo. Não é que eu apaguei ele, é que eu simplesmente tirei a visualização dele. Tá? Ele continua aí, mas eu tenho a opção de tirar a visualização. Para que isso serve? Se eu tenho aqui um outro arquivo, por exemplo, que eu coloco na linha do tempo, e eu tiro a visualização do que está em cima, automaticamente eu vou começar, o programa vai ler aqui para mim o vídeo que tiver embaixo. Tá? Então de nada adianta eu tirar a visualização aqui se eu tiver uma outra camada por cima com o olhinho. Tá? Sempre ele vai ler a camada de cima. Então o alta2.mov é o arquivo desse senhor aqui com essa placa na mão. Como é que eu sei? Eu tiro a visualização, ele some. Eu coloco o olhinho, eu trago a visualização, ele aparece. Só pode ser ele. Tá? E aqui a de baixo, a mesma coisa. Então isso aqui é a visualização. Aqui a gente tem o ícone de áudio. Tá? Repare que o de baixo ele não tem o ícone de áudio. O que quer dizer? Esse arquivo aqui é somente imagem. Tá? Ele não tem nenhuma informação de áudio. A gente inclusive pode ver as informações dele aqui. Ó. Que ele só tem informação H264, que é o codec dele, milhões de cor, o timecode, o frame rate dele, a proporção e o nome e a extensão. Só. Ele não tem nenhum arquivo, ele não tem nenhuma informação de áudio. Esse aqui ele já me dá o ícone de áudio. Ó, tá? Se eu quiser visualizar o waveform dele, é só apertar LL. Rapidinho. Ó. LL, ele abre para mim. Ó, eu consigo visualizar aqui o desenho da onda, né, do áudio dele, eu aperto LL de novo, ele fecha para mim. Tá? Se eu tirar aqui o ícone do som, eu consigo reproduzir ele agora sem tocar nenhum som. Tá? Ou seja, ainda que o arquivo esteja com áudio, ele não vai reproduzir o áudio, porque eu tirei o ícone dele aqui. Seria a mesma coisa, seria o olhinho, vamos dizer, do áudio, só que como o áudio não é algo que a gente vê, é algo que a gente escuta, tem o ícone dele aqui, tá? Mas dá na mesma. Se eu tivesse outros arquivos aqui, ó, vamos dizer que eu tivesse com todos esses vídeos aqui nessa linha do tempo. Ó. Repare que aqui eu tenho o seguinte, ó, eu posso tirar a visualização, né? A gente já viu isso aqui. Só que vamos dizer que eu quisesse visualizar só o último. Ao invés de eu tirar o olhinho nas outras 4 camadas de cima, eu simplesmente poderia vir aqui onde tem essa bolinha aqui de solo e fazer clique nela. Ele vai ler. Só repare que automaticamente o programa desabilita a visualização das outras camadas e me deixa habilitado somente a camada que eu escolher. Ó. Se eu quiser ver somente a 3, eu clico somente na 3, só a primeira e assim por diante. Ó. Tá? Repare que o olhinho, o próprio programa apaga para a gente das outras camadas e mantém só da camada que a gente escolher. Esse é o solo. Aí vamos dizer que em uma delas você já fez uma animação e você fala assim, puxa Miro, essa pista aqui já está perfeita, eu não quero correr o risco de estragar o que eu já fiz. Você pode vir aqui e bloquear, ó, com o cadeadinho você bloqueia. Então, ainda que eu tente selecionar, ó, o programa não deixa ó, eu selecionar e arrastar e nem nada, ele fica protegido. Tá? Isso aqui é muito bom se outra pessoa vai mexer no seu projeto. Aí aqui tem algumas bobagens que a Adobe põe que não tem muito sentido, por exemplo, ó, se eu quiser vir aqui, clique direito, vamos dizer que esse clique aqui, esse vídeo é importante, eu poderia marcar ele aqui com uma outra cor de etiqueta, ó, azul em vez de verde, ou sei lá, quero vir aqui, quero pôr a cor pink, quero pôr a cor verde, enfim, eu consigo mudar, ó, laranja, eu posso colocar aqui a cor da etiqueta, a cor que eu quiser, ó, só seleciono o arquivo que eu quero e escolho aqui, ó, amarelo, por exemplo. Eu acho que não vale muito a pena, acho meio bobagem isso aqui. Então eu sempre dou o clique direito aqui, Hide This, ou seja, esconder essa opção. Aqui também tem, ó, esse, como se fosse o símbolo do jogo da velha, né? Ele tem aqui do 1 até o 5. O que ele está me dizendo? A ordem. Qual que é a primeira layer, qual que é a segunda, qual que é a terceira e qual que é a quarta e a quinta. Repare que o Take 4 Skate ele está em 5. Né? Ele está como a quinta aqui na ordem. Se eu arrastar e colocar ele aqui em primeira, automaticamente ele passa a assumir o número 1. Também eu acho uma bobagem. O programa só está te dizendo qual
pista está em cima de qual é a ordem delas, eu não preciso disso aqui. Eu geralmente escolho fazer clique direito, hide this, esconder isso aqui. Layer name é o nome do nosso arquivo. Tá? Repare aqui o seguinte, ó, eu tenho alta2.mov, que é o vídeo, esse aqui ó, do velhinho com essa placa na mão. Se eu vier aqui, por exemplo, ó, e renomear esse arquivo, não adianta eu fazer duplo clique nele. Se eu fizer duplo clique, ele vai me abrir aqui ó, na janelinha de composição, que ele está entendendo que eu estou querendo mudar aqui a entrada e a saída do arquivo. Ó, in, out, como se eu estivesse cortando aqui. Ó, tá? Eu também posso fazer, e não é isso que eu quero fazer agora. Eu posso cortar isso aqui simplesmente clicando e arrastando. Ó, tá? É uma forma. E outra forma é mover o cursor até onde eu quero e apertar Alt, abre colchetes. Vem mais para frente, Alt, fecha colchetes. O programa automaticamente já faz o ponto de corte para a gente. Mas aqui na verdade eu estou querendo renomear, eu não estou querendo cortar nada. Então se eu fizer duplo clique, ele vai me abrir nessa janela aqui. O programa está achando que eu estou querendo cortar o arquivo e não é isso que eu quero. Então para renomear, você simplesmente seleciona e aperta Enter. Aí você pode escrever ó, renomear e pronto. Aqui ele renomeou. Aqui, repare que ele continua com o mesmo nome original, Alta 2. Ah, mas eu posso renomear aqui, não vai ficar bagunçado o projeto? Não, na verdade não, porque você pode fazer clique direito, que nem a gente já viu isso aqui antes, né? Review Layer Sourcing Project, ou seja, ele vai automaticamente selecionar o arquivo aqui em cima. Se eu seleciono aqui, clique direito, Review Sourcing Project, ele seleciona aqui. Ou eu ainda poderia selecionar, né, a gente já viu isso, de fazer Review em Explorer e ele vai automaticamente abrir esse arquivo já selecionado na pasta onde tiver no computador. Mas, para não ficar confuso assim, também tem a opção de fazer clique aqui em cima. Repare que aqui diz Layer Name. Se eu fizer clique aqui, ele aparece ó, Source Name e agora ele me aparece o arquivo com o mesmo nome do original. Se eu voltar a fazer clique aqui, ele volta a deixar com o arquivo renomeado. Tá? Então isso é muito bom também. Bom, esse aqui eu deixo. Repare que ele tem aqui umas setinhas ó, que eu consigo ampliar ou diminuir o tamanho do painel que eu quero aqui. Aí aqui tem uma opção que é o seguinte, ó. Eu posso, qualquer um desses aqui, ó, por exemplo, in, out, duration. Para mim, eu acho uma bobagem ter isso aqui. Não vale a pena ter o in e o out, por exemplo, se eu já tenho a duração do meu arquivo. Então eu posso vir aqui em cima dele aqui fazer hide this, e aí ele vai esconder, por exemplo, o out. Eu posso fazer o mesmo com o hide this, ou eu posso fazer clique aqui, ó, nesse cantinho, clique direito, colunas, e aqui eu escolho, ó, por exemplo, ó, label, que é o que eu tinha escondido antes, ó. Eu posso esconder ele por aqui, ou eu posso esconder ele por aqui. Ó. Eu trago ele por aqui e eu também consigo esconder ele por aqui. Repare que o que tem aberto ele me aparece ticado aqui com a letrinha V. Tá? Então eu também posso aqui, ó, in. Eu posso vir aqui e fazer hide this, ou eu posso vir aqui e tirar o in, tirar o Vzinho dele. Tá? Então deixar só assim desse jeito. Aqui embaixo, ó, repare que ele tem esses 3 ícones. Tá? Então ele tem esse primeiro ícone que me traz essas informações aqui que a gente já vai ver como que funcionam. Ele tem o ícone do meio, que ele me traz aqui o mode e essas outras informações, tá? Trackmate e tudo mais. E ele me dá essas últimas aqui, que são essas de in, out, duration e stretch, tá? Que eu posso simplesmente habilitar, mas tirar as opções que eu não quero. E assim por diante. Então isso aqui é uma maneira da gente organizando a nossa timeline. Bom, vamos continuar aqui. Como que funciona a timeline? Então eu tenho, a gente já caminhou até aqui, né? Eu tenho aqui esse ícone, que é o mesmo ícone desse aqui, tá? Que é o Hide All Layers, ou seja, então para que serve? Vamos dizer que você está trabalhando aqui, você já fez a animação em algumas pistas aqui, vamos dizer que nas 2 primeiras você já animou, e outra pessoa que vai seguir fazendo, mexendo nesse projeto aqui, você quer garantir que essa pessoa não vai fazer bobagem, tá? Então, além de bloquear, impedindo que a pessoa venha aqui e consiga alterar o que você já fez, você também pode vir aqui, ó, marcar esse ícone aqui e também marcar o mesmo ícone. Pensa o seguinte, esses ícones que estão aqui, repare que eles também repetem aqui em cima alguns deles, ó, tá? Então pensa como se fosse filho e pai. Então não vai funcionar se você marcar só o filho, você tem que marcar o pai também.
Repare que agora ele escondeu, ó. Abre e fecha. Eu escondi. Eu não deletei aquelas camadas, tá? Elas continuam aí. Todas aquelas pistas continuam aí. Só que aqui eu escondi elas. E repare o seguinte, ó. Se elas estão com a visualização, ainda que eu esconda, eu continuo lendo, tá, o meu arquivo. Então eu não apago ela. Eu tenho que tirar a visualização se eu não quero. Agora, se mesmo tirando a visualização, bloqueando e escondendo aqui e aqui, a outra pessoa que vai pegar o seu projeto vai conseguir trazer de novo as camadas, habilitar a visualização, tirar o cadeado e zonear o que você fez. Aí, meu amigo, não tem como você guardar teu projeto se uma pessoa assim que vai trabalhar com ele, tá? Mas você consegue lidar de uma forma, você consegue proteger bastante os teus arquivos aqui, tá? Então isso aqui ele esconde. Só que repare que se só tiver o filho, não adianta, ele não vai funcionar. Da mesma forma que se o pai somente estiver ligado e o filho não, você não vai conseguir ocultar o teu arquivo, tá? Aí aqui a gente também tem esse carinha que se chama FX. Então, do mesmo jeito que os vídeos aqui têm a visualização deles, a gente também tem a visualização dos efeitos. Por exemplo, se eu venho aqui, ó, eu já vou esconder esse aqui para a gente já ir treinando, ó, esconder. Então, eu tenho esse arquivo aqui do senhorzinho, ó. Se eu vier aqui colocar, por exemplo, ó, brilho e contraste, se eu vier aqui colocar, sei lá, o curves, e se eu ainda vier aqui colocar o levels, por exemplo, ó, eles estão aqui, ó, eu vou mexer um por um. Brilho e contraste, ó, vou aumentar o brilho, desculpa, vou aumentar o contraste e diminuir o brilho. Vou vir aqui aumentar a iluminação e eu vou vir aqui no levels e também vou mexer aqui um pouquinho nele, ó. Beleza, vou fechar eles. Repare aqui o seguinte, ó, eu tenho o FX, que seria a visualização dos efeitos, ó. Então eu tenho sem nenhum efeito, eu posso visualizar o efeito do levels separadamente, o da curva também separadamente e o do brilho e do contraste, tá? Agora, se eu faço clique nesse FX aqui, eu consigo tirar todos eles de uma vez só. Ou seja, se eu tivesse 20 efeitos aqui e eu apertasse FX, eu ia ver esse meu take aqui com e sem efeito, tá? Muito mais fácil do que vir aqui um por um tirando. A grande diferença é que aqui a gente consegue tirar o efeito de uma forma separada, tá? Aí aqui a gente tem esse cara aqui que se chama Flame Blending, tá vendo? Aqui quando eu faço clique aqui nessa caixinha ele faz esse risco e aqui ele me dá o nome Frame Blending. O que o Frame Blending faz? Ele funciona para vídeo. Então vou mostrar isso aqui melhor nesse arquivo aqui, ó, Take 14 Mortal. Vou fazer uma composição nova para ele. Nesse arquivo aqui, eu tenho aqueles caras que dão cambalhota aqui. São os atores do Partoba, né? Graças a esses caras que a gente pode se divertir vendo aqueles vídeos lá, né? Bom, aqui o que acontece? O vídeo é super curtinho, ó. O camarada dá um mortal para trás e pronto, tá beleza. Repare o seguinte, ó. O vídeo ele tá sem nenhum filtro, ou seja, ele tá no formato cru dele, tá? Se eu vier aqui e clicar em Frame Blending, e não muda nada, porque eu tenho que marcar o pai dele aqui, ó, Frame Blending, tá? O que o Frame Blending faz? Repare, eu vou dar um... Vocês lembram, né, que vírgula faz um para fora e ponto faz um in. Então eu vou aproximar aqui um pouquinho do nosso amigo para a gente conseguir visualizar. Repare o seguinte, ó, se eu avançar frame a frame, lembra que com Ctrl, setinha para a direita e para a esquerda eu posso ir e voltar frame a frame. Repare aqui o braço dele, a roupa dele, como aqui ele já suaviza. Ó. Ele já faz... O que o Frame Blending faz? O próprio nome diz, né? Ele faz uma integração entre o frame que está por vir e o frame já anterior. Então aqui, ó, repare que a roupa dele, ó, e o braço, ele aparece para mim aqui, ó, como se fosse... Sabe quando você bate foto de alguém que está correndo, que a fotografia sai meio manchada? Ele vai suavizar a minha animação. Então agora se eu der um render, eu vou ver o mesmo vídeo, só que mais suavizado esse movimento aqui, ó, da cambalhota, porque ele está intercalando frame a frame, ó. Tá? A gente fica bem mais fácil de ver aqui fazendo, podendo visualizar aqui, ó, frame a frame, ó.
Aqui dá para ver bem a roupa, aqui dá para ver bem o braço. Ó. Se eu tiro ele, eu acabo com o meu efeito, certo? Isso aqui é legal para quando a gente faz slow motion, você aumenta o tempo de duração dele aqui, ele vai ficar mais lento, ao invés de ficar travando, você pode interpolar esses frames aí. Tá? Ele fica muito mais suave, fica muito mais parecido com uma textura de película, né? de filme, 35mm, por exemplo. Não é igual, mas pelo menos ele consegue simular um pouquinho pra gente. Tá? Aí aqui do lado a gente tem, depois a gente vai falar um pouquinho, a gente vai fazer um tutorial de fazer slow motion só com fotografia com esse cara aqui, ele é muito bom. Agora a gente vai ver esse aqui, ó, Motion Blur. O que o Motion Blur faz? Eu vou mostrar aqui, eu vou fazer uma composição nova, vazia. Esses quadriculados aqui, na verdade, é o símbolo de transparência, tá? Se eu clicar aqui, ele fica preto, mas na verdade não é que tem o preto aí, ele está transparente. Tem a opção de eu deixar com o fundo de visualização transparente ou com fundo negro. Tá? Se eu pegar aqui um arquivo, ó, tirar a visualização desses aqui, e eu diminuir ele aqui, ó, eu vou visualizar o fundo transparente, tá? Ou com fundo negro, mas na verdade o fundo não é negro, o fundo está transparente. Se eu vier aqui e arrastar um outro vídeo aqui para baixo, ó, aqui já tem, só habilitar o olhinho, ó, eu consigo visualizar, tá? Então aqui o que eu vou fazer? Eu criei uma composição nova, a gente já vai ver depois como que faz isso aqui, ó. Clique direito New Solid, eu vou criar um sólido novo aqui com a cor branca para ter um contraste 100% com o fundo. Eu vou pegar aqui a quininha dele, ó, e vou diminuir, vou deixar aqui um quadrado menorzinho assim. E o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Window, Motion Sketch. O que esse cara faz? Ele traz esse painel aqui, ó. Eu posso dar eu vou colocar aqui o meu cursor bem no começo, eu vou dar um Start Capture e eu vou começar a arrastar aqui com o mouse, ó. Eu vou fazendo a animação que eu quero, estou mexendo ele de um lado para o outro. Vocês já vão entender por que eu estou fazendo isso aqui, ó. Tá? Eu vou mexendo com o mouse até terminar. E aí eu tenho a minha animação, ó. Agora, se eu renderizar, ó, aperto 0, ele vai render, né? Lembra que é a mesma coisa que eu apertar esse botãozinho aqui, é o render. Então eu aperto 0 para poder renderizar e enxergar melhor a minha animação. Ó. Agora eu posso fechar esse painel aqui que eu não preciso mais dele. E você pode reparar que a animação está dura, ou seja, ela não tem nenhuma transição entre esses movimentos. Ó. Tá? O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e habilitar, ó, Motion Blur aqui, lembra, filho, e agora eu vou habilitar o pai. Repare, agora é outra animação bem diferente. Ó. Repare que ele deixa esse rastro entre um e outro. Tá? É muito parecido o que faz o Frame Blending, só que esse aqui ele faz pelos frames, né, da imagem já filmada. Esse aqui ele faz mais através de vetores e objetos que você anima direto aqui no After. Ó. Então ele fica bem, é uma outra animação, muito mais realista. Né? Então aqui a gente tem com o Motion Blur e sem o Motion Blur. Tá? Fica uma animação muito mais realista. Bom, depois do Motion Blur a gente também tem um outro cara aqui. Ó. Eu vou trazer aqui o Hue Saturation, o efeito Hue Saturation. Eu posso arrastar ou para a linha do tempo ou posso arrastar direto aqui, ó, sobre o vídeo também. Ó. Aperto Colorize, a gente já viu isso aqui, né? Ó, vou colocar a saturação bem mais forte, diminuir um pouco a iluminação. E aí ele vai me dar, a gente pode passar aqui mudando a cor por toda a barra de ferramenta. Com certeza todos vocês já tiveram aquele tipo de cliente mala que nunca sabe o que quer e cada hora pede uma mudança, uma atrás da outra. Uma hora ele pede para você fazer algo em amarelo, depois ele pede para fazer em verde, ele nunca sabe o que ele quer. E a Adobe dispôs de uma ferramenta, não sei, eu acho ela um pouco inútil, mas dependendo do que você for trabalhar, do que você for fazer, e se você tem esse tipo de cliente que cada hora pede uma coisa e nunca sabe o que quer, uma maneira rápida de você fazer é você aplicar um efeito e vir aqui nesse ícone que se chama Brainstorm, né? E a gente vai dar, desculpa, eu esqueci de fazer os keyframes, então tem que selecionar aqui, fazer keyframe nele, eu aperto a tecla U de urubu para me trazer aqui os keyframes, seleciono os keyframes e aí sim, eu venho aqui em Brainstorm. Aí o que ele faz? Ele me dá várias opções de cor.
Então aquele cliente mala, ele pode dizer assim, pô, eu tenho a opção aqui ó, de ver tela cheia. Ah, não gostei. Volta a clicar aqui, volta a visualizar as outras opções. Eu tenho a opção de salvar isso aqui numa composição nova. Eu tenho a opção de aplicar esse efeito aqui na minha composição. E eu tenho essa opção aqui, ó, incluir no próximo brainstorm. Então, vamos dizer que o cliente falar, esse amarelo eu gostei e esse laranja aqui eu também gostei. Pum. Então eu venho aqui, aperto o brainstorm de novo. Aí ele fala assim, puxa, eu gostei também desse pink. Vem aqui, incluir no próximo brainstorm. E aí, brainstorm. E aí ele vai fazendo, ele vai misturando as cores, ó. Brainstorm, brainstorm. Ele vai mudando as cores pra gente, até o cliente mala dizer, ah, quer saber? Eu gostei desse azul aqui. Se falar, então tá beleza. Então eu vou aplicar ele na minha composição. E aí você aplica o que já estava. É uma ferramenta, se é nesse caso que você tem um cliente meio mala, quem sabe pode funcionar, tá? Depois a gente vai ver melhor como que funciona os keyframes. Por enquanto não quero confundir a cabeça de vocês, mas só para vocês entenderem melhor, porque aqui tem a ver com keyframe. Tá vendo que tem uma flechinha aqui? Sempre que tiver flechinha, é que tem a opção de abrir, ou seja, tem ferramentas aqui dentro. Então tem, se abre, ele aparece transforme. Você abre o transforme, ele aparece várias opções que a gente já vai ver nas próximas aulas aí, tá? Mas só para adiantar, aqui a gente tem condição, por exemplo, ó, de diminuir a escala dele, ó. Pum, certo? E se eu quiser fazer uma animação aqui com os keyframes, por exemplo, ó, eu marco aqui o cronômetro para começar, venho um pouco para frente e eu posso fazer ele crescer. Então, desse ponto para esse vai ter uma animação ó, com o tamanho. E a mesma coisa vale para as outras ferramentas. Por exemplo, a posição. Eu marco ele aqui, venho um pouco para frente e eu posso arrastar ele para o lado ou para baixo. Enfim, ele vai fazer uma animação ó, de um keyframe para o outro. Eu posso aumentar a distância dos keyframes, fazendo com que a animação fique mais lenta, mais demorada. Ou seja, vai demorar mais para fazer esse movimento aqui e assim por diante. Tá? E eu não gostei, eu posso simplesmente deletar esses keyframes e eu ainda posso vir aqui e apertar reset. E aí eu volto ao meu estado original e sem nenhum keyframe. Tá? Depois a gente vai ver isso melhor. Mas o que acontece? Aqui tem esse cronômetro. Se eu marco ele, ele fica vermelho. Agora o que acontece? Eu posso pegar diretamente o meu arquivo aqui, ó, fazer um clique nele, repare que ele já me sai aqui essas pontas aqui. Ó. Eu posso com o Shift, apertar o Shift e diminuir. Porque sem o Shift ó, eu consigo distorcer a minha imagem. Para manter a proporção, eu consigo diminuir apertando o Shift. Repare que automaticamente ele já me fez um keyframe. Ó. E se eu quisesse ele, por exemplo, aqui, ó, ele já me fez outro keyframe para a posição. Aí eu avanço, vou para frente. E aí vamos dizer que nesse ponto aqui eu quero que ele corra para o lado. Para eu manter, para não ter essa variação de subir ou descer, eu posso apertar Shift. Ó, que daí eu consigo correr o arquivo de um lado para o outro, só que na mesma linha. Automaticamente o programa já me fez aqui ó, outro keyframe. Ó. Então, vamos dizer que eu quero essa animação. O vídeo vem até aqui e depois eu quero que ele desça. Então, eu venho aqui no final e aperto Shift para ele descer. Ó. Ele vai fazer para mim já a minha animação. Tá? Por toda essa linha aqui pelo caminho. Terminei, tá beleza. Eu venho aqui, termino de clicar e automaticamente já está feito os keyframes sem eu ter que me preocupar de ficar fazendo na mão aqui um a um. Tá? E outra opção também que tem, geralmente para a gente fazer uma animação mais suave, com posição e com movimento, são aqui ó, Graph Editor. Ou seja, eu faço o clique nele e aqui eu consigo editar aqui, ó, fazer com curva, certo? Eu consigo mudar aqui, ó. Se eu quiser fazer ele mais alinhado para cá, mais para lá, ó. Enfim, é uma questão de a gente conseguir ver como que fica a animação, se vai ficar mais rápido, mais devagar, fazer uma mudança de velocidade mais gradual, tá? Terminou de trabalhar aqui com as curvas, né? Com o meu painel de curvas aqui, terminou de fazer os ajustes, provou, viu, ficou legal, volta aqui, pum. Então para habilitar, clica e para desabilitar, clica no mesmo lugar, tá? Bom, além disso, a gente também tem aqui algumas opções, por exemplo, ó, eu tenho aqui alguns arquivos, ó, eu tenho o renomear, que é esse primeiro aqui, eu vou pôr ele aqui no cantinho, eu tenho o mortal, que está aqui do lado, eu vou pôr ele menorzinho aqui, e eu tenho, vou deletar esse aqui, e por último eu tenho o metrô, certo? Então o que eu vou fazer? Então a gente já viu
o Frame Blending, a gente já viu o Motion Blur, e aqui ele tem esse cara, o Adjustment Layer. O que ele faz? Se eu vier aqui, nessa área cinza, fizer clique direito, New Adjustment Layer, ele cria para mim uma camada de ajuste. Tá? E o que eu posso fazer? Eu posso aplicar nessa camada de ajuste, ó, por exemplo, a Hue Saturation, apertar Colorize, e ele vai mudar para mim o tom em todos os vídeos aqui. Ó. Tá? Eu posso aplicar aqui, sei lá, Blur, aplicar outras coisas, ó, Gaussian Blur. Gaussian Blur. Eu arrasto para camada de ajuste, ó, Adjustment Layer, e eu posso dar o Blur em todos eles. Ou seja, eu vou aplicar esses efeitos aqui, só que ele vai automaticamente reconhecer para todos os arquivos que estiverem abaixo. Se, por exemplo, eu tiver aqui o Adjustment Layer entre um deles, ó, o que tiver acima já não reconhece, ó, os efeitos que eu apliquei nele. Ele só vai aceitar os clips que estiverem para baixo dele. Ó. Se eu tiver 2 para cima, ele só vai aplicar no que estiver abaixo. Então eu tenho que deixar sempre o Adjustment Layer acima de todos os vídeos que eu quero que ele aplique. E esse cara aqui, o que ele faz? Ele tira pra gente, ó, é o Adjustment Layer, é o ícone do Adjustment Layer. Tá? Então é uma maneira, para que serve esse Adjustment Layer? Ao invés de eu aplicar, vamos dizer que eu tenho 10 clipes aqui, 10 vídeos, tá? 10 pistas. Eu quero deixar todos eles preto e branco. Ao invés de eu vir um por um arrastando preto e branco para cada um deles, eu crio um Adjustment Layer, aplico o branco o preto e branco aqui, e automaticamente ele deixa preto e branco todos os que estiverem para baixo. Tá? E para render, ele demora menos tempo para renderizar também. Tá? A matemática da programação do After funciona dessa forma. Se eu tivesse efeitos aplicados nas 10 pistas, ele ia levar muito mais tempo para renderizar. Como eu tenho o Adjustment Layer, ele leva muito menos tempo e consegue aplicar para mim de uma vez só. Mais para frente a gente vai ver também como que faz uma nova composição com todos esses aqui, tá? Que eu posso fazer Ctrl Shift C, ó, New Composition Name, ou poderia vir aqui Layer Precompose. Aí eu posso dar o nome aqui que eu quiser, ó. Dou um OK, automaticamente ele gerou para mim uma linha só. E se eu fizer duplo clique aqui, eu consigo entrar nela e voltar a editar os meus arquivos. Ó, se eu quiser esse aqui mais para baixo, ó, não tem problema. Eu fecho, eu volto ao meu take anterior. Cadê ele? Aqui eu tenho vários abertos aqui. Ó. Eu volto para o meu take anterior, certo? Se eu fizer duplo clique, eu abro e aqui ele fica no modo tab, ó, aberto e fechado. Aí eu poderia vir aqui e aplicar, por exemplo, o Gaussian Blur sobre a composição, certo? Se você me perguntar, Miró, o que você prefere? Fazer uma nova pré-compose ou um Adjustment Layer? Eu prefiro uma pré-compose, tá? Porque quando você vai trabalhar com 3D, depois a gente vai ver isso, às vezes dá mais zica você trabalhar com o Adjustment Layer. Quando você habilita a camada aqui em 3D, ele perde algumas áreas aqui. Geralmente dá mais pau, tá? Então, esse aqui é o Adjustment Layer. Aqui também tem o 3D, que é o que eu acabei de falar. Então, por exemplo, ó, eu tenho esse arquivo aqui, ó, esse aqui do canto. Repare o seguinte, se eu não tenho o 3D habilitado nele, quando eu abro ele, ele me dá só essas opções aqui. É que aqui ele tem efeito aplicado, né? Deixa eu tirar esses efeitos dele. Aqui, ó. Ele me dá só a opção aqui do áudio, porque ele tem áudio, né? Tem aqui, a gente consegue abaixar, aumentar o volume, fazer keyframe também para fazer fade in, fade out. Depois a gente vai mexer um pouco com o áudio. Mas ele me dá só essas opções aqui. E rotação, a única opção que ele me dá é essa aqui, ó. Tá? Uma rotação em 2D. A partir do momento que eu habilito o 3D nele, ele me sai outras opções aqui de rotação, ó. Assim, tá vendo? Me dá a opção assim também. Enfim, ele começa a trabalhar mais de uma forma 3D, a qual sem esse cubinho aqui ele não fica habilitado, tá? Aqui a gente tem o Draft 3D, mas como a gente ainda não tinha tocado nesse assunto, eu ainda não entrei nele. Depois a gente vai ter uma aula só sobre 3D, que a gente vai falar muito melhor sobre isso, tá? Aí a gente tem aqui também, só que daí eu vou deixar elas no mesmo, vou trazer aqui para uma nova composição, ó, o metrô e a bandeira, por exemplo. Pum. Eu tenho aqui o metrô e a bandeira na mesma composição, cada uma numa pista diferente. Aqui a gente tem o Mode, né? Se você já trabalha com Photoshop, você deve estar bem acostumado com o Mode. Ele tem várias opções aqui, ó, de mesclar, de misturar as duas layers. Ó. Então eu tenho numa layer eu tenho a bandeira, na outra eu tenho o metrô.
Quando eu coloco Multiply, ele mistura para mim. Ó. Tem o Color Bunny, tem, enfim, vários aqui, ó, o Screen. Ó. Ele vai misturar as duas pistas para mim. Ó. Tem o Overlay, enfim, aí é uma questão de você provar, ver o que você gosta. Tem essa opção aqui pra gente. Tá? Por enquanto eu vou deixar normal. O TrackMate por enquanto a gente não vai ver e o Parent também não. Eu vou explicar isso aqui em outra aula. Tá? Mas só para que vocês já saibam. Aqui eu vou apagar o de cima. Aqui onde ele diz Duration, lembrem que o Timecode aqui ele funciona da seguinte forma. Hora, minuto, segundo e frame. Então aqui, ó, hora, minuto, segundo e frame. Eu tenho 4 segundos e 5 frames. Tá? Eu posso digitar aqui um valor, por exemplo, se eu quiser ir para 2 segundos. Posso digitar e apertar Enter. Ele traz o meu cursor para 2 segundos. Ele sempre vai marcar aqui o lugar onde o teu cursor estiver na linha do tempo. Se eu estiver aqui em 10 segundos, ele vai marcar para mim ali, ó, 10 segundos. Tá? Então repara que sempre quando ele chega ali perto, ó, 29, ele vai para o próximo, ele zera. Ó, porque 29,97 frames por segundo é o frame rate dele. Tá? Então ele vai indo, vai indo, vai indo. Quando chega no 29, ele fecha aqui pra gente. Tá? Bom, aqui a gente tem a duração. Eu consigo fazer clique aqui na duração e mudar, por exemplo, se eu quiser um clipe maior, mais comprido, eu posso vir aqui ao invés de 10, marcar 20 e dar um OK. Aí repare que ele aumentou meu tempo aqui na minha linha do tempo. Ó. Porque aqui ele está fechando. Ó. Repare que ele tem um sinalzinho aqui no começo, ó, como se fosse um triângulo, que ele indica que está começando. E aqui ele indica que está finalizando. Ou seja, não adianta eu querer esticar para cá, porque não tem mais material. Ele terminou de ser gravado aqui e ele começou a ser gravado aqui. Agora, se eu venho aqui, por exemplo, ó, e corto ele, repare que ele até deixa para mim aqui ó, um pedacinho. E ele sumiu aquele triângulo. Ó. Aqui a gente consegue ainda ver, porque ele fica um pouco translúcido o final dele. Né? Então, ainda que eu tenha cortado aqui o meu arquivo, ó, dá para ver que ele vem até aqui. Ele fica esse material aqui, essa linha mais translúcida para a gente conseguir enxergar. Mas se eu vier aqui e fizer Edit, Split Layer, ele vai cortar para mim. Tá? E dependendo de como for o teu arquivo, às vezes você não vai enxergar essa imagem translúcida, dependendo de como tiver a configuração do teu After. Tá? Mas, simplesmente pelo fato de não ter o triângulo, você já sabe que tem mais material para você trazer para cá, ou não, ou já está no limite dele. Tá? Diferente do Premiere, do Final Cut, do Wave, de programas de edição, o After, como a gente já falou, é um programa de composição, um programa de efeito. Então, quando a gente corta aqui o vídeo, vem em Edit, Split Layer, automaticamente ele corta e ele já gera uma pista nova. Ou seja, não tem, pelo menos até essa versão CC, uma forma de cortar o vídeo sem que ele gere uma camada nova, tá? Então se eu venho aqui Split Layer, automaticamente ele vai gerar uma pista nova para mim, certo? E aqui eu tenho a opção, ó, por exemplo, ó, eu vou apagar esse aqui, vou deixar só o meio, ó, ele lê para mim aqui só o meio. Se eu vier aqui e aumentar a duração dele, ó, eu consigo deixar o meu arquivo mais lento, ele vai ler o meu arquivo de uma forma mais lenta, tá? Porque eu estou aumentando automaticamente a duração dele, certo? E aqui também tem o Stretch, que eu consigo fazer essa mudança de deixar mais lento ou mais rápido, alterando esse percentual aqui, beleza? Bom, nas próximas aulas a gente vai ver um pouco melhor sobre o TrackMate, que não deu tempo de ver nessa aula, e sobre o Parent também. Mas o resumo da timeline, eu acredito que é essa. Aqui ele tem uma opção de deixar a gente trabalhar como se fosse um organograma, mas eu acho bobagem, o mesmo que aparece aqui também, tá? Eu acho que é meio sem sentido. Aqui tem a barra de zoom, que a gente consegue fazer clique aqui, ou arrastar por aqui, ou o mouse mesmo, ele funciona mais e menos, né? Não o mais e o menos que está do lado dos números, o mais e o menos aqui que está do lado do backspace, tá? É isso, gente. Valeu!